Tenho o prazer de estar aqui na sede do Vitória e conversar com o vice-presidente Falcão e vai nos contar um pouco da história, dos projetos do seu clube. Inicialmente, quais são os projetos, os prognósticos para 2012? O que aconteceu na reunião de ontem? Ontem nós tivemos uma reunião ordinária do Conselho. Foi uma reunião muito boa, onde a diretoria do clube apresentou o seu relatório referente ao ano de 2011. E foi uma reunião muito tranquila, onde aproximadamente 200 conselheiros estiveram presentes. O diretor de patrimônio apresentou todas as obras que foram feitas no Vitória, os investimentos que foram realizados, não somente com novas construções, mas também com a manutenção do nosso estádio, do equipamento que nós temos. O diretor das divisões de base, Epifânio Carneiro, contou como foi o ano em relação à base, os títulos que ganhou, os jogadores que foram convocados para as seleções de base, jogadores que estão sendo preparados para fazerem parte do time principal no ano que vem, e também as dificuldades que a divisão de base tem para não só revelar, mas manter os nossos talentos. Tivemos a participação do diretor de Esportes Olímpicos, Mário Ferrari, porque hoje, como ele disse, o Vitória não é um time, é um clube. Estamos disputando competições no vôlei, no boliche, no taekwondo, no futebol feminino e especialmente no remo, que é, junto com o futebol, o esporte que o Vitória mais pratica e que mais tem títulos. E no final eu apresentei um relatório financeiro detalhado do clube, quanto recebemos, de onde vieram as receitas, quais são os nossos patrocinadores, quanto cada um pagou, aonde investimos o dinheiro, quanto gastamos com o futebol profissional, quanto gastamos com o futebol de base, quanto pagamos de dívidas anteriores, e finalizamos essa apresentação apresentando todas as certidões fiscais do Vitória e também apresentamos todas as certidões de títulos protestados que hoje, depois de 5 anos pagando, o Vitória não tem, o Esporte Clube Vitória não tem mais nenhum título protestado, e ontem eu apresentei ao Conselho Deliberativo as certidões dos 4 ofícios. Isso é muito bacana porque nós entendemos que o resultado do futebol, você ganha ou perde, é do esporte, mas uma estrutura financeira sólida, uma estrutura financeira que dê credibilidade ao Vitória é muito importante para você voltar mais rápido quando o revés acontece. É ser campeão baiano, fazer uma boa campanha na Copa do Brasil e trazer o Vitória de volta à Série A, que foi como ele disse na apresentação. O Vitória tem estrutura e é um clube de Série A. Está apenas momentaneamente na Série B e é isso que nós acreditamos. Nós temos uma estrutura, nós temos investimentos, nós temos uma diretoria comprometida e que certamente saberá conduzir o Vitória de volta à Série A, como já fizemos uma vez. É importante que se diga que quando nós assumimos o clube, quando o presidente Alex Portela assumiu o Vitória estava na Série C. O Vitória tinha naquela época um orçamento de 11 milhões, meses de salários atrasados, meses de prestadores de serviço, débito de todas as frentes, e com tudo isso nós tivemos a habilidade necessária para sair da tempestade, trazer o Vitória para a Série B, trazer o Vitória para a Série A, disputar uma Sul-Americana, disputar uma semifinal de Copa do Brasil. Dos 5 campeonatos que eu disputei aqui no Vitória de 2007 para cá, ganhamos 4, isto é, fomos campeões, 7, 8, 9, 10, perdemos 2011, então é uma margem de 80% de títulos conquistados. Então eu acho que no geral esse histórico é bom, em que pese nós reconhecermos que nesse último ano de 2000, o segundo semestre de 2010 não foi bom, porque nos rebaixamos, perdemos o campeonato em casa aqui, que foi para mim uma lástima. Nós temos perdido essa oportunidade do pentacampeonato inédito. Talvez nesse período tenha sido um momento mais difícil que a gente tenha passado, e não obtivemos o acesso
por um ponto no final do ano passado. Então eu acho que errar, os erros acontecem, o futebol não é uma ciência exata, como se costuma dizer, existem variáveis imponderáveis, às vezes, como aconteceu, o Vitória caiu com o mesmo número de pontos de quem ficou. E no ano passado não subimos por um ponto. Será que isso é incompetência da diretoria? Fizemos investimentos em contratação. Trouxemos jogadores que ninguém discute a qualidade, mantivemos aqueles que se destacaram no ano passado. Enfim, fizemos tudo que é possível para o Vitória ter um ano de 2012 melhor do que o ano de 2011. E é exatamente esse o nosso planejamento. Manter os investimentos programados e que já foram aprovados pelo Conselho, fazer uma gestão responsável do futebol com alguma ousadia, isto é, trouxemos jogadores de ponta do futebol brasileiro, todos os jogadores que o Vitória trouxe vieram de clubes da Série A, então eu acho que a gente está no caminho certo e eu espero que em breve a gente esteja comemorando. Eu digo sempre que o Vitória nos últimos 10 anos ganhou 8 campeonatos estaduais, ganhou a Copa do Nordeste que foi disputada, ganhou e não perdemos nenhuma final nem semifinal para o Bahia nesses 10 anos. Não vai ser esse ano, com certeza. Eu acho que Toninho Cerezo conseguiu, após muitas rodadas, encontrar o equilíbrio entre uma defesa sólida e um meio de campo criativo. Então eu acho que isso aí a gente tem muita esperança. O Vitória vai ganhar o jogo, a gente deve fazer uma partida boa e vamos ser campeões. Se ganhamos, o Vitória não perde para o Bahia, Campeonato Bahia. Há uma década que não perde, então não vai ser esse ano que isso vai acontecer. O Vitória vai disputar uma Série B. Eu tenho algumas restrições ao que se chama de contratação de peso. Contratação de peso, para mim, é aquela que dá resultado. Então, o Vitória não deve atrelar suas contratações ao nome. Então já cometemos esse erro. Eu acho que a gente tem que buscar, e aí é que está a sabedoria da contratação. Você trazer um jogador consagrado, ele é muito caro, ou estará em final de carreira. Então a inteligência está em você perceber aquele jogador que em breve será de peso e você contratá-lo um pouco antes disso. Então é o caso, por exemplo, de um menino como o Pedro Ken, que foi destaque nacional, que está jogando aqui, como o Renan, como o próprio Nino, que foi um jogador que quando nós trouxemos era um jogador desconhecido, Douglas, que fez um excelente campeonato da Série B no ano passado. Enfim, você ir buscar jogadores que não sejam aposta, porque esses jogadores não sejam aposta, mas não são ainda aqueles chamados de peso. Mas que outras contratações virão, com certeza. Eu acho que a gente precisa ainda de umas 2 ou 3 contratações para a Série B. O grupo é bom, mas eu ainda acho que a gente precisa fortalecer, especialmente no meio de campo para frente. Se você pegar a maioria dos atletas, eles têm empresários, advogados, procuradores, e muitas vezes, na maioria das vezes, eles são mal orientados. Então você vê o caso de Marquinhos, aconteceu isso, Vitória ganhou e ele está no clube. Neto Baiano aconteceu também, o Vitória ganhou, ele está no clube. Ramírez, ele pediu, perdeu, levou 1 ano sem jogar e só saiu do clube porque o contrato dele se encerrou e aí ele não renovou porque a ação estava na justiça, e mesmo assim nós iremos impetrar um mandado de segurança avisando que ele, pelo fato de ter levado esse 1 ano sem jogar no Vitória, e o Vitória pagando a ele, que esse contrato seja prorrogado, e nós entendemos, a opinião do nosso jurídico é que essa decisão que deu o passe livre a ele será revertida, mas ele levou 1 ano sem jogar. E a mesma coisa vai acontecer com o Índio. Ele não irá ganhar ação porque o que está sendo pleiteado, o não recolhimento do FGTS, o jogador estava emprestado, estava jogando no exterior, e é público e notório que suspende o contrato de trabalho, então não existe dúvida nenhuma.
Mas você também não pode penalizar o clube quando isso acontece. Então, o atleta, ele não conseguiu eliminar, está treinando, vai jogar e vai fazer jus ao salário que o Vitória paga em dia a ele. Foi na penúltima ou antepenúltima reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Zé Rocha nomeou uma comissão que é coordenada pelo nosso diretor jurídico, o professor Raimundo Viana, ex-procurador-geral do Estado, que junto com outros conselheiros estão analisando e avaliando, já estão recebendo sugestões. Então aí, torcedor, se você tem sugestões, pode mandar o nosso diretor Raimundo Viana, coordenador da comissão de estatuto. Ele ainda está recebendo, comentou inclusive sobre isso na última reunião do Conselho, sugestões. E essa reforma do estatuto, ela primeiro será votada pelo Conselho Deliberativo e depois aprovada por a Assembleia. Mensagem de otimismo, mensagem de trabalho, de seriedade, e que todas as ações estão sendo adotadas para que esse ano de 2012 a gente tenha no campo resultados melhores do que nós tivemos no ano passado, porque nós merecemos, a torcida do Vitória merece, e é em nome da torcida que a gente trabalha. Então nós trabalhamos com amor, com paixão, com dedicação, para poder obter sempre melhores resultados, e é isso que a gente espera para esse ano.